do Senhor salvou alguém como eu, perdido estava e me encontrou, fui cego e hoje posso ver. Graça que me fez temer, do medo me livrou, tão preciosa me surgiu, e nela acreditei, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Sãos Deus e glória, seguro nele estou, o meu escudo e porção em todo meu viver, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. Não mais condenação, é como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Glorifica a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
Paz do Senhor, meus irmãos. Você pode dar glória a Deus bem alto aí? Que coisa linda esta canção, louvar o Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os nossos amigos do coração. Muito bom ter você aqui para participar conosco nesta noite. Daqui a pouquinho temos a apresentação de uma criança. Os irmãos já podem se preparar ali atrás para entrar. Apesar que tem a câmera ali, vocês vão ter que dar um jeitinho ali, não é isso? Mas acho que dá ali. Ou vem aqui pela minha esquerda, tá bom? Pode se preparar a família ali. Eu fico feliz de ver a irmã Neta ali, sentadinha. Dá um tchauzinho aí, querido. Deus abençoe esse Quero convidar aqui os irmãos à frente, pode vir aqui pela minha esquerda. Queremos hoje apresentar o Giovanni ao Senhor, filho de Alessandro e Lívia. Enquanto tem um vídeo, pode soltar por gentileza. Pedir aos pastores aqui que os recebam à minha esquerda e vamos louvar o Senhor por essa criança tão abençoada, netinho do pastor Daniel, diácono de Jesus. Que Deus abençoe esta família tão abençoada. São só as fotos, podem ir passando, por gentileza. Tem algumas fotos passando ali. E é sempre uma alegria apresentar uma criança ao Senhor. E de acordo com a nossa igreja, nós não temos o costume de batizar criança, porque entendemos que uma criança, para se batizar, ou alguém para se batizar, precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E Giovanni ainda não tem condição de fazer isso. Giovanni, pelo jeito, só deve chorar quando quer mamar ou quando está com as fraldas cheias. Mas eu quero ler um texto, uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel capítulo 1, que nos diz assim: passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, chamou Samuel dizendo: tenho pedido ao Senhor. Havendo desmamado, tomou consigo com um novilho de 3 anos, um êfa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança, pelo que também agora eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, permanecerá ao Senhor. E adoraram-lhe ao Senhor. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Vamos orar pela família nesse instante. Pedir a Deus que dê a cada dia ao irmão Alessandro, a irmã Lívia, graça para conduzir o Giovanni na presença do Senhor. Quero pedir ao pastor Daniel que ore, abençoando esta família e todos que aqui estão com a graça de Deus. Fiquemos em pé, amados. Pai Celestial, neste momento, vamos a Ti em nome de Jesus. Somos eternamente gratos a Ti, Senhor, por essa grande família. E a família que acaba, Senhor, de agregar a nossa família, fazendo-nos uma só família em Ti, Senhor. Esta noite festiva, Pai, recebe minha gratidão. E a gratidão, Senhor, porque esse povo não sabe. Eles não estiveram conosco nessa longa caminhada. Não sabiam das informações que vinham do inferno para nos causar tristeza e frustração. Mas hoje, Senhor, estamos aqui na Tua casa, rendendo-te louvores, dando a Ti toda a honra e toda a glória, porque, Senhor, Tu nos deste o presente. Tu respondeu as nossas orações, Tu respondeu o nosso clamor. E aqueles que estavam de pé para bater palma a ver o tombo e a miséria e a desgraça, hoje eles podem ver que Tu és grande. Eles podem ouvir que Tu só é o Senhor. E feliz o homem, feliz a nação, feliz a mulher que adora esse Deus. E é por isso, Senhor, que eu faço essa oração audível aos meus irmãos, nesse momento de graça, nesse momento de bênção, Senhor. Porque a Lília passou, sim, Senhor, pelo vale de sombra de morte.
Passou diante dos verdugos, dos algozes, dos inimigos, dos demônios e dos principados. Mas ela está aqui diante deles. E eu estou ao lado dela, Senhor, ao lado de Giovanni, dando a ele boas-vindas. E essa família, Senhor, rogando todas as tuas bênçãos, toda sorte de bênçãos sejam sobre eles, de uma forma muito especial. Que este dia seja um dia marcado, Senhor, do mesmo jeito daquele dia, Senhor, que o teu povo saiu da escravidão e veio para a liberdade. Naquele momento que Josué passou pelo rio em pé seco, Senhor, e lá se plantou, dando ali louvores e honras a teu nome. Que essa família, Senhor, possa lembrar disto e dizer como teu servo Samuel no passado: até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe nossa graça, recebe nosso louvor, toda a honra seja dada a ti, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Nós louvamos a Deus e família, com Alessandro, pela vida de vocês. E ensinar uma criança no caminho que deve seguir não é fácil. A Bíblia Sagrada nos orienta. Ensina a criança no caminho que deve seguir. E até quando for velho, jamais se desviará. E aqui estão os avós, testemunhas. Todos vocês têm uma grande responsabilidade de ensinar Giovanni. E ensinar uma criança quando ela é pequena é muito fácil, né? Ele não exige, talvez, ainda roupa, não exige ainda algumas coisas, mas à medida que o tempo vai passando, torna-se um pouco mais difícil. Mas eu quero que vocês a cada dia lembrem-se deste momento. Vocês estão apresentando Giovanni ao Senhor. Giovanni significa Deus é cheio de graça. Essa noite estamos falando em graça. Giovanni significa agraciado por Deus. Deus deu a vocês uma graça. Deus deu a vocês um presente. Deus deu a vocês algo especial. E aqui está diante dos amados irmãos desta igreja, todo este povo. E juntamente com vocês, nós vamos orar para que Deus conduza esta família. E a todos os dias, quando vocês acordarem, olhem para o céu e saibam que Deus está com vocês. Deus não dá luta maior que possamos suportar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem grandes bênçãos para vocês. Hoje Giovanni está aí no polo. Daqui a alguns dias, talvez seja dando trabalho para os diáconos, correndo pela igreja. Ainda bem que ele tem um avô diácono e um avô pastor, né? Mas quando nós olhamos para Ana não podia ter filho, mas Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, e Ana consagrou Samuel ao Senhor. E que nenhuma palavra de Giovanni caia por terra, mas que todas as palavras que sejam abençoadas pelo Senhor. Amém? Vou fazer aqui a vocês algumas perguntas. De acordo com o propósito para o qual vocês vieram aqui, devem responder as seguintes perguntas. Vocês estão apresentando essa criança perante Deus para dedicá-la solenemente ao serviço do Senhor? Vocês se dedicarão como pais dessa criança a instruí-la nos caminhos do Senhor? Prometem instruí-la nos ensinamentos de Jesus Cristo e guiá-la no desenvolvimento de um caráter cristão? Prometem modelar até onde for possível a vida dessa criança mediante uma exemplar conduta doméstica, tanto pela palavra como pelo exemplo, para que na idade apropriada ela aceite Jesus Cristo, participe da comunhão dos crentes e realize serviços para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Visto que vocês prometem diante de Deus e desta congregação, vamos orar ao Senhor, apresentando esta criança diante de Deus. Feche os seus olhos, por favor, irmãos. Pai bendito, ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aqui está esta criança, Giovanni, homem de Deus, servo do Senhor,
Agora, ó Pai, Criador dos céus e da terra, eu rogo ao Senhor pelo bem-estar deste menino. Livra-o, Senhor, de todo mal, das ciladas do pecado e das enfermidades do corpo. Que à medida que ele for crescendo em idade e estatura, desça também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a ele sabedoria e a seus pais, para que o criem nos seus caminhos, dedicando essa criança à tua honra e ao teu serviço. E que tudo que ele fizer, tudo que ele sonhar e realizar, que seja para a glória do Senhor. Giovanni, nós profetizamos sobre a sua vida milagres, bênçãos. Que a graça do Senhor seja algo extraordinário sobre a sua vida. Que nunca falte a unção do Senhor sobre você. Que a graça do Senhor seja algo abundante sobre a sua vida. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Consagrando você ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso coral vai estar louvando o Senhor. Em nome de Jesus, vocês estarão recebendo o certificado da igreja. Deus abençoe a família. Abençoado. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com o nosso coral. E logo em seguida estaremos cantando mais uma canção e ouvindo a palavra do Senhor.
do Senhor salvou alguém como eu. Perdido estava e me encontrou. Fui cego e hoje posso ver. Foi graça que me fez temer, do medo me livrou, tão preciosa me surgiu, e nela acreditei. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem são os teus filhos, seguro nele estou. O meu estudo e porção em todo meu libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. Não mais condenação, é como um rio de amor sem fim, perfeita Glorifica a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar nosso bispo aqui à frente. Aqui está o nosso bispo, o bispo da região, bispo Simvaldo. Irmã Márcia está aqui, dê um sinal com a sua mão, por favor, irmã Márcia. Para nós é uma alegria ter o bispo Simvaldo conosco. O bispo Simvaldo é o responsável pela nossa região. Já esteve aqui em outras ocasiões. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nós fomos pastor ajudante, pastor Simvaldo ali em Itaquera, ainda quando pastor. Trabalhei com a irmã Márcia, fui estagiário da Caixa Econômica Federal com a irmã Márcia, né? Lá em 1900 e bolinha, eu tive a oportunidade. O bispo Simvaldo ia buscar ela, pastor na época, de Chevette, né? E a gente vinha junto lá na Vila Matilde, e eu, ainda quando garoto, a gente participava de muitos retiros juntos. Depois ele foi lá para Rondônia, depois voltou para Itaquera como pastor titular, e nós estávamos lá na congregação Jardim Teovina, quando eu falo aqui lá em Guaianazes. Depois viemos para Itaquera,
e muitas coisas aprendemos com o Bispo Simvaldo, e a gente não chega a lugar nenhum sozinho, sem ajuda e apoio de ninguém, e muitas coisas eu devo sim ao Bispo Simvaldo, irmã Márcia, e graças a Deus por ter pessoas como eles que nos instruíram, nos ajudaram, nos apoiaram, e mesmo estando longe, já 2 bispados, ele em 2 regiões diferentes, e aprove o Senhor trazê-lo para estar conosco esse período como bispo. Que Deus abençoe sua vida, a igreja é sua, em nome de Jesus. E até dezembro eu estou aqui no conselho, se Deus quiser. Pai, Senhor, irmãos, podem sentar. Outro dia eu fui pregar numa das nossas igrejas, e ao término do culto, na realidade eu não preguei, eu iria pregar, mas como eu estava recém passado por uma cirurgia, não podia pregar, e só fiz a apresentação da criança e levei um pastor para pregar, e ao término do culto os irmãos vieram me procurar, e dentre eles uma criança de uns 6 anos, e ela virou para mim: bispo, o senhor não vai tirar o nosso pastor não, né? Falei: eu não tiro o pastor, quem muda o pastor é Deus, não tem nada a ver comigo, né? Mas os irmãos fiquem tranquilos que se mudar eu aviso vocês no concílio. O texto da nossa mensagem de hoje já foi lido, mas nós vamos ler novamente, Tito 2, 11 a 15, e nos diz assim a palavra de Deus: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. O tema não poderia ser outro, até porque eu sou o primeiro que estou ministrando maravilhosa graça. Os demais que deu o seu jeito, né? Ser o primeiro tem as suas vantagens. E é exatamente sobre isso que nós vamos continuar pensando. A maravilhosa graça de Deus, ela tem o poder para perdoar os nossos pecados, para apagar as nossas transgressões, para nos livrar de toda e qualquer iniquidade. A maravilhosa graça de Deus tem o poder de nos conduzir à plena e perfeita comunhão com Deus, para nos dar a certeza da salvação e da vida eterna. É só mediante a maravilhosa graça de Deus, que tem o poder para nos controlar e nos fazer viver em paz com todos aqueles que estão à nossa volta, sejam eles bons ou maus, pois é esta graça maravilhosa que nos dá o poder, que nos dá a graça, que nos dá a condição de vivermos bem. E esse viver bem não é fruto da pessoa com quem nós nos relacionamos, não é por causa do objeto amado, daquela pessoa, porque alguns vivem bem com quem é bom. Mas a maravilhosa graça de Deus, ela nos dá a capacitação, ela nos conduz por sua misericórdia e graça, como assim temos dito, a nos relacionarmos com todo tipo de pessoa, sejam más ou boas. E isto não vem de nós, mas é fruto de uma vida que é trabalhada, que é abençoada, que é cheia da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós pensamos sobre isso, se faz necessário observarmos alguns aspectos desta graça, aprender alguns aspectos desta graça. E a sagrada palavra de Deus, ela nos dá condição de compreendermos um pouco mais desta maravilhosa graça, de entendermos um pouco mais desta maravilhosa graça. E quem sabe, ao término desta palavra, assumirmos posição e recebermos mais uma vez a graça de Deus. Mas não somente a graça de Deus, que já é muito bom, mas também todos os efeitos da graça de Deus.
todas as bênçãos da graça de Deus, tudo aquilo que essa graça nos traz. E então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. E em primeiro lugar eu quero pensar com os irmãos sobre a maravilhosa graça de Deus, que é universal. Diga para o seu irmão: a maravilhosa graça de Deus é universal. O primeiro versículo, o versículo de número 11 do capítulo 2, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça não é excludente, ela é includente. Ela se manifestou para todos os homens, grandes e pequenos, negros, pardos, amarelos, de olhos apertados ou de grandes olhos, da África, da Oceania, do Japão, não interessa onde, índio, civilizado, na cidade ou fora da cidade, Deus manifestou a sua graça universalmente a todos os homens. Cultos e incultos, doutores e analfabetos. A minha mãe nunca estudou. Ela nunca estudou, ela nunca foi numa escola, ela não sabe o que é uma escola. Acho que ela nem foi na escola quando nós estudávamos, para aquela reunião de pais e mestres. E ela aprendeu a ler depois de casada, porque meu pai ensinou ela a ler, ela queria ler a Bíblia. Ela lê a Bíblia todos os dias. E ela escreve mal o seu nome. Mas a maravilhosa graça que não faz acepção de pessoa alcançou a minha mãe, e por meio da minha mãe todos os filhos se renderam a Cristo, os netos, os bisnetos, e somos 5 pastores dos filhos e mais 12 dos netos, e essa graça vai continuar abençoando a minha família, porque Deus não olha a sua situação de vida, mas ao contrário, Ele o ama, Ele ama você, e Ele derrama dessa graça sobre todo aquele que nele desejar crer. A sua maravilhosa graça, a maravilhosa graça do nosso Deus, é o meio pelo qual Ele age sobre o homem para satisfazer as exigências de lei e incluí-lo em sua salvação. Nós sabemos que a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. Por meio do homem o pecado entrou em toda a humanidade e o homem foi afastado de Deus, mas Deus então Ele manda Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, para pagar o preço da lei, a exigência da lei, para efetuar o pagamento e a partir deste pagamento nos incluir na salvação por meio de Cristo Jesus. Quando deixamos de proclamar esta salvação, fazemos mau uso da maravilhosa graça de Deus, porque é por meio da morte e ressurreição de Cristo que o plano de Deus para a recondução do homem à presença de Deus foi renovado. Em Cristo este plano é renovado, em Cristo este plano é restaurado, em Cristo o homem volta à presença de Deus, em Cristo o homem volta à graça de Deus, em Cristo o homem é purificado, em Cristo o homem é redimido, em Cristo a exigência da lei é satisfeita, porque Cristo é o mediador da graça entre Deus e os homens. Cristo é o mediador da graça entre os homens e Deus. Eu preciso dar um tempinho de vez em quando. Eu tenho que me lembrar que eu não posso me empolgar. Eu estou proibido de pregar animado. E tem que ficar bebendo água, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Durante a mensagem. Hebreus 9,15 diz assim: é por isso, e por isso é mediador de um novo testamento. O Antigo Testamento não havia um mediador humano, não havia um mediador filho de Deus, havia mecanismos de animais, de cultos, de oferendas que eram feitas para que, por meio do sangue daqueles novilhos, daquelas ovelhas, de uma pombinha,
fosse oferecido um culto de adoração a Deus e fosse remido o pecado dos homens. Este é o mediador do Antigo Testamento, mas agora é por um novo mediador de um novo testamento que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Uma vez para sempre, Cristo é o mediador desta graça. Não precisamos continuar oferecendo sacrifícios, não precisamos continuar nos despojando de algumas coisas por causa de encontrar-nos com Deus. Devemos fazer sim, por causa de termos nos encontrados com Deus, mas não para nos encontrarmos com Deus, porque o mecanismo do encontro com Deus é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o sacrifício que Ele concedeu na cruz do Calvário por nós, e por meio deste sacrifício final, derradeiro, uma vez para sempre, fomos até a presença do Pai. Como poderemos compreender a salvação concedida a todos os homens por meio de sua maravilhosa graça, reconhecendo que Cristo é o caminho da graça, que Cristo é o mediador da graça, que Cristo é aquele que morreu, sim, morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E aqueles que morrerem com Ele no sentido espiritual, ainda que possa também morrer no sentido físico, ressuscitarão com Ele para o sentido espiritual, para estar debaixo da graça, na presença de Deus, diante de Deus, uma vez para todo sempre. Diga mais uma vez para o seu irmão: a maravilhosa graça de Deus é universal. Pergunte para ele: o que é que você está esperando? Pegue a graça. Fale: pegue a graça. Diga para outro: receba a graça. Como algumas igrejas neopentecostais gostam de falar, e a gente fala de vez em quando também, tome posse da graça. Não, acho que aqui ninguém é neopentecostal, ninguém quis falar, né? Mas somos pentecostal. Diga: tome posse da graça. Em segundo lugar, meu amado irmão, a maravilhosa graça de Deus é salvadora. Ela não é apenas universal, ela não foi apenas concedida a todos os homens livremente, mas ela vai além, ela nos traz salvação. Está intrínseco no caráter da graça de Deus a salvação. Graça significa salvação, graça significa favor imerecido, graça significa presente, dádiva, graça significa aquilo que eu não tenho direito, mas alguém quis me dar. Não tínhamos direito à salvação, como já citei no versículo anterior, sobre que todos pecaram. Mas a graça nos alcançou, a graça nos perdoou, a graça nos libertou, a graça nos conduziu à presença de Deus, a graça nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. A graça nos deu o direito de entrarmos na presença de Deus, e não apenas entrarmos na presença de Deus, mas entrarmos na presença de Deus com ousadia. Às vezes eu me assusto com algumas pessoas que se dizem crente, oram e lêem tanta Bíblia, mas não entram na presença de Deus com ousadia. E às vezes alguns ficam assustados com o meu jeito de ser, né? Mas o meu jeito de ser é um jeito de alguém que entra na presença de Deus com ousadia. Não tenho medo de entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Não é porque eu sou perfeito, eu não sou perfeito. Não é porque eu não erro, eu erro. Mas é porque a graça me alcançou, eu fui purificado, eu fui lavado, eu fui remido, eu fui perdoado, e eu posso entrar com ousadia na presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, meu Senhor.
Se você pensar que você só pode entrar se andar direitinho, se fizer tudo certo, se nunca brigar com ninguém, você nunca vai entrar com ousadia na presença de Deus. Mas se você reconhecer a graça de Deus, reconhecer que você não merece, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho, mas a graça te autoriza, então você entrará diante de Deus com ousadia e receberá todas as dádivas celestiais. Isso não significa que a graça permite a nós continuarmos pecando, não, de modo algum. Não é essa a finalidade da graça, conceder a nós o direito de errarmos, de pecarmos. Mas se alguém pecar, diz a palavra, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que intercede por nós dia e noite, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Não queremos pecar, não desejamos pecar, não nascemos para pecar, não fomos criados para pecar, não acordamos pela manhã para pecar. Ou alguém aqui quando acorda de manhã fala, hoje eu vou pecar? Não, de modo algum. Nós acordamos de manhã e damos bom dia àqueles que são servos de Deus e nos alegramos e beijamos a esposa do lado, aquele negócio todo, né? Eu sempre faço um carinho, né? Deixa eu parar aqui que não é o meu assunto hoje, casais. E aí a gente se levanta para louvar a Deus durante todo o dia, para engrandecer o nome do Senhor com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso louvor, com os nossos pés, com os nossos olhos, com o nosso falar, com o nosso levantar e caminhar. E se porventura durante todo o dia que nós levantamos para glorificar a Deus, para louvar a Deus, nós falhemos em algum momento, não há problema. Deus não vai olhar e virar as costas para nós, como alguns pais às vezes fazem com os filhos quando eles erram. Não, Deus não faz isso. Ele vai continuar estendendo a sua mão e dizendo, a minha graça te basta. A graça de Deus foi concedida ao homem para satisfazer os requisitos da lei, para a sua preciosa salvação. Não há como eu e você cumprirmos a lei, não há como eu e você sermos perfeitos, não há como eu e você conseguirmos cumprir todos os requisitos para chegar aos céus, e porque não temos como fazer isso por nós mesmos, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e para nos conceder a sua maravilhosa graça. A Bíblia declara a nossa insuficiência, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da igreja, da glória de Deus. Porém, a Bíblia também declara como alcançar a suficiência em Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, insuficiência, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, suficiência. O pecado me leva à insuficiência, mas o dom gratuito de Deus, a sua graça maravilhosa, me traz suficiência. Somos suficientes em Cristo, somos agraciados em Cristo, somos abençoados em Cristo, recebemos a sua maravilhosa graça por meio de Cristo. Aleluia! E em Efésios capítulo 2, verso 8 diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é por meio da fé, e é dom de Deus. Quando o homem tenta conseguir a graça, quando o homem tenta conseguir alcançar o céu, quando o homem tenta conseguir andar corretamente pelos seus próprios meios, pela sua própria capacidade, pela sua própria força, ele cai. Ele não vence, ele é derrotado. Não significa, volto a repetir, que você não deva tentar, não deva buscar, não deva lutar. Mas você deve tentar, deve buscar e deve lutar como fruto de uma vida entregue nas mãos de Deus, reconhecendo a sua suficiência, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua bênção.
A graça, ela é salvadora e por meio dela somos redimidos, diz o versículo 14 da nossa leitura, o qual Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nesse texto nós temos o verbo remir, que significa resgatar. Neste caso específico, temos aqui os nossos advogados que poderiam fazer uma defesa do que eu vou falar. Eu vou falar de um modo mais simples. Significa que o pagamento da nossa dívida foi efetuado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tinha uma dívida de pecado, você tinha uma dívida de sangue, você tinha uma dívida de iniquidade, você tinha uma dívida de transgressão, você estava condenado à morte. O juízo já tinha sido decretado sobre a sua vida, mas Jesus vem para nos remir, ou seja, Ele efetua o pagamento por nós, e desta forma somos remidos da condenação eterna daquele justo juiz. E ao contrário, recebemos a promessa da vida eterna e da bênção eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga para o seu irmão: o pagamento da sua dívida foi efetuado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O intento final da graça de Deus é nos purificar para Deus, com o objetivo de nos fazer um povo útil aos seus propósitos, mais especificamente a realização de boas obras a favor de todos os homens. Existe uma certa religião ou seita, tanto faz, e não vou entrar no mérito da questão e nem vou citar qual é, mas que eles precisam se esforçar, eles precisam trabalhar, eles precisam distribuir comida, eles precisam ajudar os pobres, eles precisam fazer tantas coisas para quem sabe sejam salvos. Não é necessário fazer nada para ser salvo. Como eu já disse, pela graça sois salvos. Mas eu não conheço nenhum verdadeiro salvo que depois de salvo não pratique boas obras. Todo verdadeiro salvo pratica boas obras. Todo verdadeiro salvo faz o bem. Todo verdadeiro salvo ama. Todo verdadeiro salvo tem desejo de proclamar o Evangelho de Cristo para que outros também sejam salvos. Todo verdadeiro salvo tem desejo de ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Porque quando nós encontramos uma grande bênção, quando nós recebemos uma grande bênção, quando nós ganhamos uma grande herança, algo muito precioso, muito maravilhoso, o que é que nós fazemos? Normalmente nós queremos repartir com aqueles que estão ao nosso lado. Eu gostaria muito agora de repartir uma informação com a minha esposa, mas não posso. E ela deve estar pensando: quanto foi o jogo? Eu não sei se o Flamengo ganhou, mas uma coisa eu sei: o meu ganhou. Não fique triste. O que eu estou querendo mostrar para você não é o fato do jogo em si. É o fato que quando você tem uma boa notícia, você quer repartir, ao menos com aqueles que estão próximos a você. Quando a graça me alcança, quando a graça me alcançou, quando a graça te alcançou, quando nós fomos alcançados pela graça, se verdadeiramente recebemos esta graça, nós queremos falar dela, nós queremos proclamar ela, nós queremos que outros experimentem ela. Portanto, como eu disse, não precisamos praticar boas obras para alcançar a graça, mas a graça nos leva a praticar as boas obras, a graça nos leva a amar, a graça nos leva a perdoar, a graça nos leva a compreender, a graça nos leva a ajudar, a graça nos leva a estender a mão, a graça nos leva a ficar calado muitas vezes, a graça nos leva a reconhecer o nosso erro, porque a graça, ela produziu efeito de mudança de vida, de transformação de vida.
vida e podemos dizer como o apóstolo Paulo: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. A graça também, querido, vou lhe dar uma boa notícia, porque às vezes as nossas igrejas, por serem uma igreja mais bíblicas, mais cristocêntricas, às vezes nós deixamos de explanar algumas coisas que são verdades, porque algumas igrejas não tão cristocêntricas exploram a fé dos incautos, né? E há uma teologia da prosperidade que eu não concordo muito, não é a nossa linha, mas que tem algum fundamento bíblico, e eu quero lhe dar uma boa notícia. A graça também pode levar Deus a satisfazer os nossos desejos. Contudo, isto não acontecerá por meio de nós mesmos. Não acontecerá simplesmente porque viemos a Deus e Ele tem que nos abençoar. Não, Deus não tem que fazer nada. Ele é que é o Senhor. Ele faz quando quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas a Bíblia diz no Salmo 37:4 que se você se deleitar no Senhor, se você se agradar no Senhor, se você se envolver no Senhor, se a sua vida tiver plenitude de vida no Senhor, comunhão perfeita no Senhor, Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. O resultado da bênção, no nosso caso, na nossa forma de crer, não é simplesmente porque chegamos à igreja e pedimos e Deus tem a obrigação, mas porque a partir do momento que nós somos agraciados e aí temos a condição de se aproximar de Deus, de conhecê-lo como Ele é, do jeito que Ele é, e sentar no seu colo, e abraçá-lo, e receber os seus carinhos, e receber os seus afagos, e criar uma vida de íntima comunhão com Ele, como um bom pai que cuida dos seus filhos. Ele passa a saber a nossa necessidade, os nossos sonhos, os nossos desejos, e Ele tem prazer em nos abençoar. Até a bênção é fruto da graça, não é fruto de uma negociação, que alguns ensinam isso. Você dá o dízimo, é bíblico dar o dízimo e ser abençoado. A Bíblia diz: traga o dízimo e faça a prova de Deus. Mas eles fazem de um jeito que parece que é uma negociação, né? E dá tudo, e explora a boa-fé dos servos de Deus, e faz você às vezes se endividar. Se você não tem dinheiro, não tem nada, né? Dê um cheque pré-datado, passe o cartão. Que ensinamento louco é esse? A Bíblia diz que a gente não deve comprar nada em fiado. Passar cartão não é uma forma de comprar fiado, principalmente se o cara não tem. Mas não é o meu assunto de hoje. É que eu nunca perco tempo, né? Eu aproveito tudo para dar umas pinceladas em algumas coisas. Deleita-te no Senhor. Fala para o seu irmão: deleita-te no Senhor. Eu quero lhe explicar rapidamente o que é deleitar. Talvez você não saiba o que é deleitar, ou talvez você não se aperceba do que é deleitar. As crianças foram retiradas para o cultinho dela, mas se eu tivesse aqui hoje, né, eu não pensei nisso, eu estou pensando aqui agora, mas se eu tivesse trazido lá o pipoqueiro que costuma vender pipoca à frente da igreja, ou então aquele homem que faz algodão doce, e eu pagasse a ele R$500 para distribuir pipoca e algodão doce à vontade para as crianças, e vocês pais permitissem, o que é que vocês acham que ia acontecer? Ia ter criança, nossos filhos, com algodão doce dentro do nariz, dentro da orelha, na cueca, entendeu? No cabelo, pipoca, né? Porque eles iam comer até ter dor de barriga, não é assim, irmã? Deleitar é exatamente isso. É comer e se lambuzar, é deitar e rolar na presença de Deus. Infelizmente, alguns crentes, eles vivem uma vida cristã tão certinha aos olhos humanos, que acabam não vivendo uma vida cristã de liberdade na presença de Deus. E deixam de deleitar-se na presença de Deus, deixam de usufruir as boas dádivas da graça de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da relação familiar em Deus, da relação de amigos em Deus,
porque se enquadraram num caixote religioso e se esqueceram que a graça de Deus, ela é maravilhosa. E ela não fica impondo determinadas condições, a não ser receber a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que de fato receberam em si a maravilhosa graça, naturalmente andarão com o Senhor, caminharão em todo o tempo com Ele, realizar-se-ão em sua presença e naturalmente levarão os desejos do seu coração realizados por Deus e em Deus. Quem me conhece aqui há muitos anos, e o pastor Ataúfo é este caso, e a irmã Rosana. A Rosana, quando eu cheguei na igreja, ela tinha, se não me falha a memória, 13 anos. Eu não sou muito mais velho que a Rosana, você não fique assustado não. O pastor Taú falou que foi estagiário da irmã Márcia, você vai pensar que nós somos muito mais velhos. Não somos não. É que a irmã Márcia entrou na caixa com 20 anos. Nós casamos com 22 anos. Tivemos o primeiro filho com 26, porque eu segurei um pouquinho. Né? Tudo nosso é rápido. Né? E quem me conhece há muitos anos, está aqui o pastor Daniel, que também me acompanha há muitos anos, sabe que desde quando eu era um novato no ministério, eu dizia, eu vou ser bispo. Eu apanhei muito por ser ousado. Muita gente não entendia, achava que eu era arrogante, metido, tantas essas coisas bobas que as pessoas fazem preconceitos. Mas não era não, é porque eu tinha experimentado a graça de Deus. E a graça de Deus satisfaz o desejo do nosso coração. E eu sonhava e me preparei e me coloquei em Deus para que Ele assim fizesse comigo. A graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus nos reintegra aos propósitos eternos de Deus. Ele nos salva de uma vida inútil e nos leva a uma vida de relevância na presença de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa que é muito importante, mas que pode ser uma péssima notícia para você. A graça de Deus, quando ela vem sobre nós, a nossa vida deixa de ser inútil e torna-se relevante. Se a sua vida não tem relevância alguma, me desculpe, meu irmão, você está em pecado. Ou está em pecado porque ainda não experimentou a graça de Deus, ou está em pecado porque ainda que tenha experimentado a graça de Deus, não entendeu a relevância da graça de Deus, e está pegando essa graça, e essa bênção da graça, e está colocando em algum lugar, em alguma caixa de sapato, em algum armário da sua vida, e não está deixando com que essa graça flua de dentro de você e salte para a vida como rios de água viva, para que outros também sejam agraciados por essa graça. A Bíblia diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outrora o pecado me dominava, outrora o pecado me carregava, outrora o pecado me conduzia, outrora o pecado me amarrava, outrora o pecado me levava por caminhos tortuosos, mas quando eu encontrei a maravilhosa graça, a bênção de Deus superabundou na minha vida, e agora Ele me leva por caminhos planos, e agora Ele me leva por caminhos abençoados, e agora Ele me leva por caminhos que abençoam outros. A graça tem que fazer com que você saia da inutilidade da vida, daquela vida de mesquinhez, daquela vida comum, daquela vida natural, daquela vida sem relevância, daquela vida que aparentemente não vale nada, para uma vida de glorificação, de exaltação, de engrandecimento do nome de Deus através da sua vida, e a sua vida se torna importante, a sua vida se torna relevante, e pessoas que conhecem alguém que experimentou a graça de Deus nunca mais são as mesmas, porque a graça de Deus que superabundou em você, ela é transportada de você para aqueles que estão ao lado de você. Diga para o seu irmão,
A maravilhosa graça é universal. A maravilhosa graça de Deus é salvadora. A maravilhosa graça de Deus é sacrificial. Diga, é sacrificial. Pingou uma aguinha aqui. Para que a graça de Deus pudesse ser estendida aos homens, o próprio Deus deveria entregar-se em sacrifício. Versículo 14 da nossa leitura. Entregou-se a si mesmo, a fim de nos remir. Ninguém pode exercer a graça sem estar disposto a sofrer. Ninguém pode exercer a graça sem estar disposto a perdoar. Ninguém pode exercer a graça sem estar disposto a amar. Ninguém pode exercer a graça sem estar disposto a compreender. Ninguém pode exercer a graça sem estar disposto a dar. A graça não é concedida através de terceiros. A graça é concedida por aquele que foi prejudicado. Alguém te magoa. Quem tem que perdoar é você, não sou eu. Alguém pisou no seu pé. Quem tem que perdoar é você, não sou eu. Quem concede a graça para nós é Deus. Mas, através de nós, Deus também estende a sua graça àqueles que nos magoam, àqueles que nos ferem, àqueles que nos caluniam, àqueles que nos acusam, àqueles que roubam o nosso lugar no trabalho, aqueles que puxam o nosso tapete, aqueles que querem nos derrubar. Porque graça é amar, é perdoar, é conceder, é dar, é sofrer, é abrir mão do seu direito em prol do direito de outrem. Foi exatamente isso que Cristo fez. E ele diz nas Escrituras que, do modo como Cristo amou a igreja, é assim que nós devemos amar também. Ou seja, abrindo mão de tudo em prol do outro. Através do amor de Deus, do altruísmo e sacrifício de Cristo, a graça chegou a todos os homens que nele crerem e assim o desejarem. O exercício da graça exige exposição, a abertura de coração e concessão do perdão e de misericórdia. O exercício da graça, repetindo, exige exposição, abertura de coração e concessão do perdão e da misericórdia. Quantas vezes, em algumas situações da nossa vida, fomos feridos? Eu poderia contar aqui muitas experiências. Muitas. De pessoas que nos atacaram, de pessoas que nos feriram, de pessoas que nos desampararam. Mas, por causa da graça de Deus, nós conseguimos perdoar. Tem um colega de ministério, muito colega meu, muito querido, que quando eu estava no campo missionário, ele me desamparou. Simplesmente, no meio do ano, cortaram o meu subsídio. Sem explicação, sem razão. Eu era um homem trabalhador sério. Fiquei sem subsídio no meio do ano. Ilegal isso, porque o estatuto diz que não pode cortar subsídio de ninguém no meio do interregno, dos concílios. Passaram-se os anos. E depois, mais tarde, ele foi para o campo missionário. E ele veio a mim e me pediu se a gente podia ajudar com uma prebenda. A junta diaconal não queria dar. Eu convenci a junta a ajudar. Mas eu não ajudei com uma prebenda, eu ajudei com 3 prebendas. Ele pediu 1 ano. Eu continuei no 2º, no 3º e no 4º ano. Aquele que me tirou as minhas prebendas, eu ajudei ele durante 4 anos com 3 prebendas. Isto é a graça. Se você for julgar as pessoas pelo que elas fazem, você não vai conseguir abençoar ninguém. Mas se você tiver um encontro com Deus da graça, com Deus da maravilhosa graça, você vai você vai conseguir abençoar milhares de pessoas
Porque às vezes aquela pessoa que você abençoa, ela vai abençoar outra e outra e outra. Imagine a pessoa que pregou para minha bisavó. E através da minha bisavó, os meus avós se converteram, em todos os seus irmãos e todos os meus familiares, tios e tios-avós, e depois a minha mãe, e depois os meus irmãos, e depois os nossos filhos e os nossos netos, e as gerações que virão, e quantas milhares de pessoas que pastor Silmar, pastor Silvio, eu, missionária Solimar, pastor Vanderlei, pastor Samuel, pastor Tiago e tantos outros da minha família, que estamos pregando e levando a Cristo, e aquela pessoa que ganhou a minha bisavó Rosa, ela, através da graça que Deus deu a ela e que ela passou à nossa família, ela está se perpetuando através das gerações de correias, de coelhos, por todo esse mundo, para glorificar e exaltar o nome do nosso eterno Pai. Isso é graça. Aleluia. Diga para o seu irmão, a graça é universal. A graça maravilhosa é salvadora. A graça maravilhosa é sacrificial. Pergunte para ele, você está disposto ao sacrifício? E finalmente, a maravilhosa graça de Deus age a nosso favor. Diga, a maravilhosa graça de Deus age a nosso favor. Eu ainda tenho 15 minutos, viu, filho? Eu estou controlando lá. Cada tópico, 15 minutos. A maravilhosa graça nos educa e treina para a vida. E quando necessário, ela também exerce disciplina. Porque graça não significa não ter disciplina. Eu amo meus filhos de todo o meu coração. Mas algumas vezes eu precisei pegar a consagrada atrás da porta do banheiro da suíte e ensinar eles o gosto que ela tinha. Depois que eles aprenderam o gosto por ela, eu não precisava mais pegar. Bastava eu falar, Samuel, Ana Lígia, vai lá no quarto, no banheiro do papai e ver se a consagrada está atrás da porta. E eles iam e voltavam e eu perguntava, tá sim, pai. Quer que eu busque? Não, pai. Às vezes o Pai nos corrige para nos ensinar, nunca para nos matar, nunca para nos ferir. A graça, apesar de ser maravilhosa, ela educa, ela treina e ela exerce disciplina. E de vez em quando Deus fala, ei, Simvaldo, vai lá no canto da oração e vê se a minha palavra está lá, e vê se a minha exortação está lá, e ver se eu preciso falar alguma coisa mais ou se a minha palavra é suficiente. E aí eu falo, não, pai, a tua palavra é suficiente. A tua graça me basta. Quando somos julgados e disciplinados pelo Senhor, não somos condenados pelo mundo. 1 Coríntios 11, 32. Em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O objetivo da maravilhosa graça é nos levar a renegar a nós mesmos, a renegar a impiedade, a transgressão, o pecado, a renegar as paixões carnais. A maravilhosa graça tem como finalidade nos conduzir a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. A maravilhosa graça nos justifica. Romanos 3:24. A maravilhosa graça nos concede a vida eterna. Romanos 5:21. A maravilhosa graça nos dá a vitória. 1 Coríntios 15:57. A maravilhosa graça se manifesta a todos os homens. Tito 2:11. A maravilhosa graça nos dá consolo e esperança. 2 Tessalonicenses 2:16. A natureza humana, queridos irmãos, clama por Deus. E em seu desejo de se encontrar com o Criador, o homem procura um meio de alcançá-lo. Infelizmente, os meios que o homem usa, procura, tenta, não conseguem atender à exigência da lei
e assim sendo, o homem não consegue efetuar o pagamento da sua dívida. É exatamente neste ponto que a maravilhosa graça entra a favor do homem, pois Cristo entregou sua vida para pagar a dívida do homem e reconduzi-lo a Deus. O que o homem deve fazer para pagar a dívida e alcançar esta maravilhosa graça? Reconhecer que Deus o ama e estendeu sua mão em direção a ele, através de sua maravilhosa graça, que é dedicada universalmente a todos os homens. Compreender que este Deus e Pai amoroso é includente e deseja recebê-lo em seus braços, fazendo-o co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus, desfrutando assim de todas as bênçãos eternas. Destituir-se da sua própria razão e desejo de por si mesmo pagar a dívida. Aceitar que Cristo, o Filho de Deus, efetuou o pagamento de sua dívida e receber o cancelamento da mesma. O perdão deste Cristo, que tornou-se a ponte, que se tornou o caminho, o mediador entre você e Deus, para que então possamos todos nós alcançar esta maravilhosa graça. Reconhecer e aceitar que por meio do preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Deus lhe concedeu sua maravilhosa graça. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem em seu nome. Acatar o treinamento de Deus em sua vida, que lhe fará um homem segundo o coração de Deus, e que em tudo agradará e terá comunhão plena e perfeita com Ele. Receber a ação de Deus a seu favor durante todos os dias de sua vida e por toda a eternidade. Deus o ama, 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 Deus o ama. E em seu perfeito amor enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para levá-lo a Ele, e para morar com Ele, para viver com Ele, e para ter comunhão com Ele, e para desfrutar a sua maravilhosa graça juntamente com Ele, todos os dias da sua vida e para todo sempre. João 3,16 vocês bem conhecem, e Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Receba, meu querido irmão, a maravilhosa graça de Deus. Desfrute a maravilhosa graça de Deus. E permita que a maravilhosa graça de Deus flua da sua vida e salte de dentro de você para produzir também vida àqueles que estão ao seu lado. Eles não conhecem, mas quando jorrar da sua vida essa maravilhosa graça, quando você permitir, não é que você não tenha, mas às vezes a gente não permite, mas quando você permitir que essa maravilhosa graça jorre, eles serão alcançados por Deus, por meio da graça que primeiramente alcançou você. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Queria que os meninos, nosso louvor, se possível, cantasse pelo menos o coro do hino que nós cantamos antes. Maravilhosa graça, foi por seu amor, foi por sua graça que Ele nos resgatou, que Ele nos comprou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Oh, aleluia. Esteja falando com Deus, querido irmão. Apresente sua vida ao Senhor. Apresente seu coração a Deus. Nós vamos cantar o coro e depois eu vou orar. Libertou meu Salvador e
das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim. Se você deseja ficar em pé, faça isso. Perfeita graça. Cante bem alto, cante com bastante alegria. Eterna. Louve a Deus. Vamos fazer um coral celestial agora, louvando a Deus. Libertou, Oh, aleluia! meu Salvador, Glória a Deus! e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno Mais uma vez, amor. bem forte, bem forte. Meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos por essa preciosa salvação. Te louvamos porque tu nos libertastes, nos compraste, nos resgatastes, nos fizeste novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque nos deste essa graça maravilhosa. Senhor, sê conosco, confirma a tua salvação em nós, enche-nos desta graça, desta libertação, faz com que fluamos esta graça e sejamos também, por meio de Cristo, graciosos conosco mesmos, graciosos com aqueles que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus te louvamos, abençoamos o teu povo, abençoamos cada um dos teus servos que entrou neste templo nesta noite, abençoamos suas famílias, abençoamos os nossos amigos do coração. Obrigado por eles estarem conosco nesta noite. Abençoamos o ministério de louvor, os músicos, as famílias, os pais, as mães. Abençoamos os casais. Recebemos em nome de Jesus. Recebemos em nome de Jesus, recebemos em nome de Jesus e tomamos posse desta graça maravilhosa. Amém. Me libertou. Mais uma vez, bem bonito, para louvar a Deus. Libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus. Graças a Deus.